isso a prática tem mostrado, possível de se concretizar numa sociedade capitalista. Enfim, era nesse momento político e nessas circunstâncias que se chamou Anísio Teixeira para projetar a educação no Distrito Federal, onde não havia tradições, não havia marcas, né? Onde era possível conceber espaços apropriados para o funcionamento das escolas, né? O que numa sociedade convencional, estruturada, digamos, difícil, né? Especialmente quando a base dessa proposta era a educação integral. Né? Enfim, um pouquinho para dizer a importância desse objetivo. Então, uma equipe de professores da universidade de Brasília para participar da colaboração de alguns professores de outras universidades, a participação de professores do sistema público, né? Mestrandos, doutorandos, bolsistas, do PEAC. Iniciamos uma discussão, processo de discussão, decisão e construção sempre, durante os 9 anos que nos desenvolvendo, é sempre um processo coletivo, né? Reuniões periódicas, com trabalhos programados. E fomos à luta. Primeiro, quais são os objetivos fundamentais? Constituição do acervo documental. Numa perspectiva, não apenas para a produção de conhecimento do grupo, mas a perspectiva era constituir esse acervo para a constituição desse acervo, para a sua difusão aos pesquisadores brasileiros, à comunidade, à população de Brasília e depois colocá-la realmente, através dos meios de comunicação e internet, colocá-la à disposição do mundo, que é uma experiência importante. Segundo, pretendíamos não apenas constituir acervo, mas nesse processo produzir em cima desse acervo. E terceiro grande objetivo seria criar um museu de educação do Distrito Federal que tivesse como referência esse período de constituição do sistema do Distrito Federal. Estamos avançando há 9 anos nesse sentido. Hoje, né, já possuímos, embora ainda pequeno, mas importante, organizado, né, arquivisticamente, que se encontra ainda em uma das salas da Faculdade de Educação, pensamos que tiver interesse. Esse foi um processo de constituição do acervo, eu vou me deter um pouquinho nisso, bastante complexo. Por quê? Por um lado, nós utilizamos todas as estratégias possíveis. Primeiro, fomos aos arquivos públicos, como todos, principalmente arquivo público do Distrito Federal, Instituto Histórico e Geográfico, fomos à Secretaria, aos arquivos da Secretaria de Educação, aos arquivos da Secretaria de Cultura, Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico, fomos, enfim, aos arquivos públicos de Brasília e continuamos, não é um processo já concluído, continuamos esse trabalho, dada a dificuldade, né, de realizar esse trabalho, muitas vezes com poucos recursos financeiros, embora tivéssemos um período apoiados, projetos apoiados pela Fundação de Apoio à Pesquisa Federal.
trabalho meticuloso. E nós utilizamos essa estratégia, realmente selecionar documentos, realmente fazer a ficha catalográfica e copiá-los para o nosso acervo, trazê-los para você, ampliando o nosso acervo. Tudo que se referia à educação nesse período, embora nem sempre nos restringíssemos ao período e ao tempo específico, porque é uma oportunidade. Se nós estamos trabalhando, o projeto era voltado para a educação básica pública, nesse período, se nós estávamos voltados para isso e encontrarmos importantes documentos, por exemplo, da Universidade de Brasília, embora não fosse o nosso foco de pesquisa, mas também fazia parte do plano de Elis Teixeira, né? Importante que reconhecemos, livros abandonados. Então, o nosso acervo, ele tem essa característica. Fomos, inclusive, a UNEP aqui, fomos à UNEP no Rio de Janeiro, na UFRJ, um acervo grande, infelizmente, pouco cuidado, né? Apesar do esforço das próprias professoras do UNEP na área. Fomos à Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, etc. Esse é, digamos, o acervo parcial, parte do acervo, oriundo de arquivos públicos, seja mediante textos impressos, iconográficos, enfim. Mas não nos ativemos a isso, evidentemente fomos às escolas, especialmente as escolas pioneiras, claro que continuamos. Mas é desnecessário dizer que, lamentavelmente, não se tem essa cultura de registro e de preservação patrimonial. Infelizmente, se tem nas escolas. E isso, Terezinha falou de escola, século XIX, XX. Nós começamos agora, 50 anos, e isso tem. Né? Uma, evidentemente, em função dessa característica. Outra, porque em Brasília, principalmente, durante o período de ditadura, houve inclusive distribuição de documentos, seja nas escolas, né, é por isso, seja nas escolas, seja na própria universidade. Eles fizeram grandes fogueiras, inclusive, uma grande fogueira com material reunido por Paulo Freire, no projeto de alfabetização. Então, em função disso, foi limitadíssimo. Além de certas questões, tipo, esse exemplo de uma escola importante, pioneira, onde a primeira diretora dessa escola, quase 40 anos depois, resolveu escrever a respeito e pediu emprestado o acervo da escola desse período. Essa professora morreu. Esse acervo foi encaixotado e levado para a casa de um filho, e nós tentamos, até agora não conseguimos, eu não sei uma coisa ou outra, ter acesso a esse acervo, porque o filho lutou, estava no porão da casa, enfim, problemas desse tipo, lamentáveis, né? Mas, de qualquer forma, trouxemos muito do nosso acervo inteiro. E são documentos de conteúdos de natureza, conteúdos variados, documentos iconográficos, muitas fotos, isso se tem bastante nesse período, né? Vídeos, enfim. Contribuiu de qualquer forma com a criação significativa do nosso acervo.